Olá, pessoal. Meu nome é Alessandra Passini. Eu sou uma cientista espacial, trabalho aqui na NOAA, nos Estados Unidos, e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Sol e sua atividade solar. Deixa eu compartilhar aqui meu slide. Espero que vocês estejam vendo esse lindo slide aqui, que é uma imagem, na verdade, um vídeo, né, de imagens reais do Sol, nossa estrela mestre aqui, nosso astro-rei, né, girando. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas estruturas, que estão brilhando aqui no Sol, para conhecer um pouquinho mais da nossa estrela e entender um pouquinho mais de sua dinâmica. Para começar, falar um pouquinho das suas características gerais, né. A estrela Sol, ela tem 4,5 bilhões de anos, ela tem um raio de 700 mil quilômetros, mais ou menos, ela é considerada uma estrela média pelos astrofísicos, né. Eles classificam essa estrela como uma estrela do tipo G, ela está dentro do que a gente chama sequência principal de evolução de uma estrela, quer dizer que ela não é nem uma estrela muito novinha e nem uma estrela muito velha já quase no fim de sua vida, né. A vida da estrela, ela é determinada pela quantidade de energia que ela ainda pode produzir lá no seu núcleo. E a nossa estrela Sol, ela tá bem no meio da vida dela ali, tá. Então ela tem mais uns 4,5 bilhões aí de anos, 4,5 bilhões de anos aí para viver, na frente. Ainda a massa dela, a composição dela ainda é predominantemente hidrogênio, né, e então ela tem muito hidrogênio, muito elemento leve para queimar, e transformar em elementos mais pesados e construir assim a química do nosso universo, da nossa vizinhança aqui no sistema solar. O Sol ele representa quase toda a massa do nosso sistema planetário, do nosso sistema solar, ele representa 99,8% da massa do nosso sistema solar. E a gente sabe que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar aqui na Terra, né, então a gente diz que ele está a uma distância de 8 minutos-luz do nosso planeta. O que acontece é que lá no centro do Sol, ele tem uma condição muito extrema de temperatura e pressão, então ele faz com que todos os elementos leves acabem se fundindo ali dentro de uma reação termonuclear e criando elementos mais pesados. Então, por exemplo, o hidrogênio, eles vão reagir, eles vão se fundir num elemento mais pesado que é o hélio, né. Só que nessa reação aí de transformação para elemento pesado, que acontece no núcleo do Sol, existe um excesso de massa dessa reação. E de acordo com Einstein, que está aí no cantinho do slide, a gente sabe que massa ela é equivalente à energia e ela pode ser transmitida de algumas maneiras. Então, lá no centro do Sol, quando esse excesso de massa acontece nas reações termonucleares, o que vai acontecer é que você vai gerar um fóton de luz de muita alta energia, que vão ser fótons gama, né, fótons gama. E essa energia, então, vai ser transmitida em forma de radiação nessa primeira parte do Sol, aqui desde o núcleo até uma região de quase já na superfície da estrela. E a gente chama essa zona de zona radiativa. Então, esse raio gama, essa luz bem energética, ela vai sendo transmitida, reabsorvida e vai perdendo energia, aquecendo esse plasma, né, que é o material que forma o Sol, e ele vai chegar até numa região ali que tem uma condição de densidade e de temperatura suficiente para que se surjam células convectivas. Então, o que vai acontecer é que ali em torno de 0,8 do raio do Sol, você vai começar a ter células de plasma quente, que vão ser aquecidos por essa radiação que está vindo do núcleo do Sol, e vai ser transmitida, essa bolha de plasma quente vai subir até a superfície da estrela, né, e vai resfriar, liberar essa energia para fora da atmosfera da estrela e depois plasma frio vai descer e você vai ter essas bolhas de convecção, que é o que acontece aí na sua panelinha de água quando você coloca no fogo, né, no fogão, você vê essas células de convecção acontecendo ali também. Isso acontece na nossa estrela. O que a gente consegue observar olhando para o Sol com diferentes instrumentos, né, nunca a olho nu, a gente consegue ver o que está acima dessa superfície do Sol. Então a gente observa a atmosfera da estrela e a gente infere através de modelos e alguns dados, né, o que está acontecendo aí nesse núcleo, nessa parte interna do Sol que eu descrevi para vocês rapidamente, tá? Então, na atmosfera da estrela, a primeira camada ela tem em torno de 6.000 graus Celsius e ela é chamada fotosfera. Ela é a camada que a gente veria com a luz visível, né? A gente vê a olho nu com proteção, então é o que você consegue ver com seus óculos de eclipse, por exemplo. Depois dessa camada, existe uma camadinha bem fina chamada cromosfera. E acima dessa cromosfera, você tem o que a gente chama coroa do Sol.
E essa camada da coroa do Sol, ela é muito quente. Existem outras fontes de energia ali, esquentando ainda mais esse plasma que está na coroa do Sol. E essa coroa do Sol, ela acaba sofrendo uma expansão e ela cria o que a gente chama, a partir de certa distância da estrela, ela cria o que a gente chama de vento solar. E o vento solar, então, permeia todo o sistema planetário, né, dos nossos vizinhos planetas aqui, do nosso planeta Terra. Ele também é o responsável pela geração da segunda cauda dos cometas, né, a cauda iônica, que a gente vê quando observa cometas. E esse vento solar, ele se expande muito além das órbitas dos planetas. Então aqui nesse diagrama a gente vê a estrelinha, o Sol lá, aqui seriam as órbitas dos planetas, e toda essa região aqui em volta, que a gente chama de heliosfera, esse slide está em inglês, é uma região que ela é dominada pelo vento da nossa estrela e também pelos campos magnéticos que o Sol tem, e que acabam sendo arrastados aí pelo vento solar. Então, a gente até hoje, só 2 missões conseguiram, 2 robôs aí que a gente enviou para o espaço na década de 70, conseguiram sair dessa região de domínio do Sol, da heliosfera solar, que são as Voyagers, né? As duas naves das Voyager 1 e 2, que foram lançadas na década de 70, elas passaram pelos planetas, continuaram voando, continuam até hoje enviando dados para a gente, e a gente hoje já sabe que elas se encontram num outro meio, já saíram daqui do domínio do Sol e hoje estão no que a gente chama de vento interestelar. Então, elas já estão numa região ali de influência de outras estrelas, não do Sol. E essa distância aqui mais próxima do Sol, até a borda dessa região, a gente sabe que tem mais ou menos umas 100 vezes a distância da Terra ao Sol. Então, essa região é muito, muito grande mesmo. Ela tem uma cauda alongada, porque a gente tem que pensar no Sol como uma das estrelas dentro de uma galáxia, né? Então, ela também está se movimentando nesse vento interestelar. Então, essa interação com os outros ventos de outras estrelas formam esse shape aqui, esse formato de cometa também nessa heliosfera. Então, o Sol, ele não é só a nossa fonte maior de energia, né? A nossa estrela principal aqui do planeta Terra, mas ela também é o que domina todo esse espaço grande aí da heliosfera em torno dela. O Sol, ele tem, como eu disse para vocês, um campo magnético, e isso é porque o Sol, ele é formado por um gás ionizado, ele tem cargas livres, né? Então é um gás muito energético que a gente chama de plasma, né? É um outro estado da matéria. E essas cargas, então, ali você vai ter cargas elétricas, né? Em movimento. O Sol gira, que é uma estrela que mantém um momento angular ali, então, da formação do sistema solar. Então, esse movimento de rotação do Sol, ele vai acontecer de forma diferencial dependendo da latitude que você está observando. Então, a região do Equador, ela vai girar mais rápido do que as regiões dos polos. E isso vai fazer com que você tenha cargas elétricas em movimento, isso já vai gerar um dínamo aí da estrela, né, que você vai ter uma polaridade geral associada negativa e positiva, como se fosse um ímã. Porém, porque o Sol continua rodando o tempo inteiro, ele tem uma rotação de mais ou menos 27 dias, e ele vai começar a gerar campos magnéticos um pouco mais complexos, porque cada latitude gira numa velocidade, e também, como eu contei para vocês, a parte interna do Sol também tem esses movimentos convectivos ali, né? Então você tem vários movimentos diferentes de plasma, de cargas, e isso gera campo magnético, e esses campos vão ficando complexos, e vão gerando arcos magnéticos que às vezes acabam até saindo da estrela. E esses arcos a gente consegue observar na atmosfera do Sol, que é muito bonito. E essas regiões aí que vocês estão vendo dos pés dos arcos, eles acabam sendo uma região de concentração de energia magnética muito alta, fazendo com que um movimento convectivo que estava acontecendo ali, liberando luz, liberando calor, né, pare de acontecer nessas regiões, tá vendo? Então, se a convecção não acontece ali, você vai ter uma região um pouquinho mais fria do que o resto do Sol e um pouquinho mais escura do que o resto do Sol. E isso forma o que a gente consegue olhar e ver como manchas solares. Então, hoje, que a gente está aqui no ano de 2023, a gente está chegando num momento em que o Sol fica muito ativo, né? Então, você vai ter mais regiões ativas, mais manchas solares no disco do Sol. E nesse videozinho aqui, vocês estão vendo a observação das manchas do Sol e depois observações em outras frequências, para mostrar que o que parece uma região escura no visível, ela pode ser uma região brilhante no ultravioleta,
pode ser uma região mais brilhante em outras frequências, porque você vai estar vendo o arco, aquele arco magnético cheio de plasma, cheio de partícula energética muito acelerada, então elas vão estar emitindo mais luz em alta energia. Então você vai estar vendo raio-x, raio gama, você vai estar vendo ultravioleta e tudo isso nessas regiões. Você também vai ter emissão rádio nessas regiões, várias frequências do espectro eletromagnético, que é muito legal. Essas primeiras manchas escuras no disco, elas foram observadas há muito tempo atrás, antes mesmo de que Galileu criou o telescópio, antes da gente apontar algum dispositivo para o Sol, conseguir ver mais de pertinho, a gente já conseguia observar a olho nu. Então existem registros dos chineses de muitos séculos atrás, como vocês veem nesse desenho aqui, onde as pessoas começavam a observar essas manchas escuras no Sol e anotavam, começavam a anotar: "Nossa, hoje eu vi tantas manchas escuras no Sol, tantas manchas solares". Depois que Galileu criou o telescópio, né, em 1600 e pouco, eles começaram a apontar sistematicamente, os dispositivos, né, tecnológicos para observação dessas manchas solares de forma mais científica. Então monitorando o que estava acontecendo, quantas eram, onde estavam, e com isso começaram a observar as manchas rodando, viram que ela tinha uma rotação, e através da observação das manchas conseguiram estimar a rotação do Sol, que já é uma coisa muito bacana. Esse daqui é uma anotação do Galileu, tá. Existe um artigo em português que talvez vocês queiram ler a respeito da parte histórica das observações das manchas solares, que a gente escreveu lá na Univap com uma ex-aluna da pós-graduação, hoje ela é uma cientista, né, na área de física espacial, a Karen. Então procurem esse artiguinho aqui, Observações de Manchas Solares, uma história antiga, que vocês vão encontrar na revista Univap, conta toda a história das observações das manchas solares, e como que a gente observa hoje em dia e conta essas manchas. O que aconteceu foi que depois de algum tempo, com uma observação sistemática das manchas, esse Schwab, que era na verdade um astrônomo amador inicialmente, ele em 1843, ele compilou as informações que existiam, os registros de observações de manchas solares, e ele percebeu que tinham momentos que existiam mais manchas no Sol e anos em que a gente não via quase mancha no disco do Sol. E aí ele conseguiu estipular uma duração, um período desse ciclo de atividade solar, que hoje a gente chama de ciclo de Schwab, em homenagem a ele, e a gente sabe que tem uma duração mais ou menos de 11 anos. Então, de mais ou menos 11 em 11 anos, o Sol fica muito ativo, fica com muitas manchas solares e, de repente, ele fica calmo, quase sem mancha solar. 11 anos depois, lá está ele cheio de manchas de novo. Então, aqui você vê a periodicidade, né, desses ciclos. Você vê que tem ciclos que você tem uma contagem de número de manchas muito alta, e tem ciclos que são pequenos, assim, são ciclos com poucas manchas solares. Tudo isso tem a ver com a dinâmica magnética da estrela, como eu contei rapidinho para vocês. Aqui nesse vídeo, que é uma montagem com a missão da NASA chamada SDO, né, SDO, a gente consegue ver observar essas estruturas em várias frequências. Então aqui está observando no visível, tá vendo? As manchas, elas vão aparecendo, elas mudam de posição, elas começam a ficar evoluindo, e o que acontece é que nessas regiões aqui da mancha, você tem então essa concentração de energia magnética que vai ter que ser liberada, porque a natureza procura equilíbrio, né. Então o que vai acontecer dali é que quanto maior, mais complexa magneticamente essa mancha for, maior a probabilidade dela liberar essa energia concentrada em forma de luz, em forma de acelerar partículas, em forma, às vezes, de ejetar matéria do Sol, a gente chama de CME, que é uma ejeção de matéria coronal. Então, olhar para a mancha significa olhar uma região que está muito ativa, uma região que a gente chama ativa, e que provavelmente vai explodir. Então, quando a gente diz que o Sol tem suas explosões, não é que o Sol, enquanto estrela, vai explodir. Quer dizer que essas regiões aí que tem concentração de energia, elas vão liberar essas energias de forma bem rápida, de forma bem energética, assim, não é muito constante, não vai ser uma liberação gradual de energia, vai ser uma liberação impulsiva. Então isso a gente chama de explosão solar. Então aqui nesse videozinho a gente está mostrando diferentes caras do Sol, até com o desenho das linhas de campo magnético, para vocês verem o que significa observar uma mancha solar.
em termos de dinâmica magnética dessa estrela. E a gente consegue observar o Sol de várias maneiras, né, a gente, como eu disse, pode olhar para o Sol usando um óculos de eclipse, mas a gente pode usar, instrumentos como, por exemplo, radiotelescópios. As ondas de rádio, né, da frequência rádio do espectro eletromagnético, elas são ótimas para a gente fazer observação do céu, porque elas atravessam a nossa atmosfera quase sem nenhuma influência, nenhuma absorção. Tem ali um pouco de cintilação, ela vai sentir uma opacidade atmosférica, mas não, ela não, a nossa atmosfera não bloqueia essas ondas. Então, você colocar radiotelescópios em solo facilita a gente fazer a manutenção desses instrumentos e a gente consegue observar a estrela. E o que, que a gente vai estar observando do Sol vão ser as camadas mais externas da sua atmosfera. Então, vão ser a cromosfera e a coroa do Sol. Com isso, a gente consegue observar com muita resolução, porque o Sol está perto, né? A gente consegue observar o que está acontecendo em cada uma dessas regiões ativas, como que está a emissão rádio. E a emissão em rádio, ela te dá muitas informações sobre as características físicas dessas regiões. É muito precioso. Aqui nesse slide eu coloquei alguns radiotelescópios que observam o Sol, e alguns deles, esse daqui, por exemplo, é um dos primeiros do Brasil, um radiotelescópio Pierre Kaufmann, que fica em Atibaia, em São Paulo. Ele observa não só o Sol, mas ele tem uma importância histórica e científica para o Brasil muito grande. Aqui existe um rádio interferômetro com várias antenas pequenas que vão acabar simulando uma grande antena que fica lá no Japão, no Obeyama. E aqui é um outro radiotelescópio também que tem participação do Brasil, fica na Argentina, no Observatório de Casléu, chama SST, e é um radiotelescópio também pertencente a um grupo de radioastronomia e física solar, né, lá do Mackenzie, da Universidade Mackenzie de São Paulo, que é o grupo pioneiro na observação rádio do Sol no Brasil. A gente também, para observar o Sol em outras frequências que não passam pela nossa atmosfera, a gente tem que mandar instrumentos para fora da nossa atmosfera. Então, se eu quero observar a coroa do Sol em ondas ultravioleta ou ondas raio-x, né, eu preciso mandar satélites acima da nossa atmosfera, porque felizmente a nossa atmosfera filtra essas radiações de alta frequência, né? Então, aqui você vê algumas imagens do Sol em raio-x, em ultravioleta, feito por diferentes instrumentos aqui. Então, aqui eu coloquei a constelação de satélites que a NASA tem para observar a heliosfera e observar o Sol. A gente tem vários instrumentos dentro ainda do que a gente chama magnetosfera da Terra, né? Mas já acima da atmosfera. Então, a gente já consegue, com esses instrumentos aqui, observar o Sol em outras frequências. Por exemplo, o SOHO está aqui. A gente tem vários instrumentos no que a gente chama ponto lagrangiano 1, que é um ponto entre o Sol e a Terra, meio que de equilíbrio gravitacional e orbital, então é fácil os satélites ficarem ali. Então, esses instrumentos que vocês estão vendo aqui, ó, o WIND, o ACE, né, e o SOHO, eles estão nesse ponto lagrangiano 1. E a gente tem algumas outras missões que foram além desse ponto. Então, vocês viram as Voyagers, né, que já estão bem longe da gente, já estão fora da heliosfera. Mas a gente tem uma missão, por exemplo, nova que chama Parker Solar Probe, que foi lançada em 2018, e que ela fica fazendo órbitas cada vez mais próximas da estrela. E hoje ela chegou já em regiões da coroa, quase da coroa solar, ela está ali no comecinho da região que nasce o vento solar, e ela está cada vez se aproximando mais e coletando dados e informações sobre a nossa estrela, sobre a atmosfera do Sol, a coroa e o vento, que a gente nunca teve, porque é a primeira vez que a gente chega tão pertinho do Sol. Tem uma outra missão que é da NASA e com a agência europeia, né, também a agência astronômica europeia, que é a ESA, que chama Solar Orbiter. Essa missão, ela também já foi lançada e ela vai olhando para o Sol, não na eclíptica, no plano da órbita, né, dos planetas, ela está com uma inclinação. Então, ela consegue observar as regiões polares do Sol, que é uma coisa muito diferente, que a gente nunca conseguiu fazer de forma muito sistemática, e é muito precioso ter essas informações, né? E a agência que eu trabalho aqui nos Estados Unidos é a NOAA, que é uma agência meio irmã da NASA, mas ela olha para o espaço e o objetivo final é cuidar do planeta Terra. Então, o que a gente faz ali de física solar e física espacial é meio que voltado para o que a gente chama de clima espacial, para identificar o que está rolando em volta da Terra, o que está acontecendo no Sol,
para prever fenômenos solares que possam impactar o nosso planeta Terra, e a gente pode prever o clima espacial. Então, a NOAA, ela tem alguns satélites em órbitas que são satélites importantíssimos para a gente fazer o monitoramento do Sol. Um deles é o GOES, né? Essa missão, ela existe desde os anos 70. Ela fica numa órbita geoestacionária, ela fica ainda dentro aqui do campo magnético da Terra, né, nesse desenho, mas ela fica orbitando a Terra e medindo o fluxo de radiação que vem do Sol. Então, a gente tem essas medidas em raio-x desde 75, que é muito importante para a gente conseguir fazer estudos de longo período, né? Mas, mais recentemente, a missão mais recente do GOES, a era mais recente, que começou em 2016, a gente também tem imageadores em ultravioleta do Sol. Então, a gente consegue ficar apontando para o Sol e fazendo, além de medir o fluxo de radiação, a gente também tira fotos, né, faz imagens da estrela. Então, esse solzinho aqui que parece estar sorrindo para a gente, na verdade é uma foto do Sol em ultravioleta feita por um desses satélites GOES que ficam aqui em volta da Terra. E a gente consegue ver estruturas como esses arcos magnéticos brilhantes em ultravioleta, e a gente vê também essas regiões que parecem os olhinhos e um sorriso, são o que a gente chama de buracos coronais, são regiões onde você tem nascimento de vento solar muito rápido, e essas regiões elas vão criar perturbações no vento solar que atingem o planeta Terra, e isso vai perturbar o nosso campo magnético, pode criar uma tempestade geomagnética, pode criar uma série de efeitos na Terra, do clima espacial, que a gente consegue prever observando e consegue entender melhor. A gente também na NOAA tem satélites que ficam lá nesse ponto lagrangiano 1, como o ACE e o WIND, aqui que são satélites da NASA. A gente tem um que se chama Discover, que também é NOAA em parceria com a NASA e com a Força Aérea Americana. E essa missão Discover, ela tem câmeras olhando para o planeta Terra, mas ela tem também sensores medindo o vento solar. Então é legal a gente estar nessa região, não nem necessariamente para tirar fotos do Sol, mas sim para medir in situ ali o que está rolando no vento solar que vai atingir o planeta Terra. E a gente está mandando para o espaço agora em 2025 uma nova missão para substituir o Discover, porque o Discover já está numa extensão da vida dele, o WIND e o ACE também. Então, esses satélites que estão sendo usados para monitoramento contínuo do clima espacial e do vento solar, eles estão já além da vida útil deles. Então, a NOAA está mandando agora uma missão que se chama SWIFT, e que vai ser lançada e substituir todos esses satélites aqui no ponto lagrangiano 1. Então, todas essas são maneiras da gente olhar para o Sol em diferentes frequências e também para medir in situ ali o que está acontecendo no vento solar, ou na coroa do Sol, quando o Parker Solar Probe estiver lá. Aqui é uma imagem desse observatório da NASA, chamado SDO, que consegue ver com altíssima resolução pequenas explosões solares ou grandes explosões, como vocês viram. Então, vocês conseguem ver os arcos magnéticos aqui da estrela. Às vezes, você vê ejeções de pedaços da atmosfera do Sol, olha. São CMEs, formações. Olha que lindo esse arco magnético, muito brilhante. Essas observações são feitas em ultravioleta. Mas a gente vê o dinamismo, e essas regiões são muito grandes. O planeta Terra, perto disso, é muito pequenininho. Então, são coisas muito majestosas, gigantescas, e nunca teve tanto sentido chamar o Sol de astro-rei, né? Então, olha que coisa mais linda, esses pilares de energia sendo liberados. Olha que lindo, essa foi uma ejeção de massa, um CME nascendo. Então, hoje em dia, a gente tem instrumentos observando o Sol em super alta resolução que a gente nunca teve antes. Então, tem muitos mistérios ainda da física solar que a gente precisa descobrir, e a gente precisa de mais cientistas nessas áreas. Então, espero que vocês gostem desse tema e depois conheçam um pouquinho mais sobre isso. Aqui é uma animação bem antiga já, mas para mostrar o que acontece às vezes quando você tem um CME, uma ejeção de massa do Sol, tá vendo? Ele começa a se propagar no meio interplanetário e de repente ele pode chegar aqui no planeta Terra. Essas linhas aqui representam o nosso escudo magnético, né? As linhas de campo magnéticos da Terra. Então, o que acontece é que aquela perturbação, ela vai chegar, ela vai induzir precipitação de partículas nos polos, por exemplo, criando as auroras, que a gente tanto ama, né, em altas latitudes, mas também essa perturbação que você viu nas linhas de campo, isso gera uma série de efeitos na Terra,
que podem ser indução de corrente magnética na superfície da Terra, pode criar problemas no nosso sistema dos satélites, pode mudar a região ali de arraste do satélite, pode alterar a atmosfera. Tem várias coisas que acontecem na chegada desse CME, né, a interação dele com o campo magnético da Terra, também só da fato de você ter um excesso de luz ali na explosão solar, isso também perturba a nossa alta atmosfera, que também vai criar cintilações de sinais de GPS, por exemplo, ou pode criar um blackout de comunicação rádio, né, que utiliza o guia de onda Terra e ionosfera para propagar sinais. Então tem uma série de efeitos aí na nossa tecnologia atual que depende e é vulnerável, né, aos efeitos do clima espacial. Então, além de ser muito legal e de hoje em dia a gente está conseguindo estudar o Sol como nunca a gente conseguiu antes, né, pela tecnologia, a gente nunca teve tanta necessidade em entender melhor a nossa estrela e suas interações com o nosso planeta, por conta da nossa tecnologia ser muito dependente de satélites hoje em dia. Nesse slide aqui eu estou mostrando um pouco de como que o campo magnético da Terra é gerado, só para explicar um pouquinho por que que a gente tem esse escudo magnético, né? Isso se dá pelo fato de que no centro da Terra a gente tem aí também rochas metálicas, né, derretidas, rodando. Então toda vez que você tem carga elétrica em movimento, você tem um campo magnético gerado. E a gente tem, então, um campo inicialmente dipolar, mas pelo fato de existir um vento solar arrastando, ele faz esse formato aqui de meio de cometa também, né? Muito legal. E aí, o que que pode perturbar, então, esse campo magnético da Terra? Pode ser um CME, como eu mostrei para vocês, uma ejeção de massa chegando, mas pode ser também regiões em que você tem vento solar mais rápido, de repente você tem um vento solar mais lento. E isso é causado pela ocorrência de buracos coronais, como eu mostrei para vocês na outra imagem. Então, aqui você tem algumas estruturas que podem perturbar o nosso campo magnético e podem gerar tempestades geomagnéticas e efeitos na Terra. Esse slide aqui, ele é para exemplificar alguns dos efeitos que eu mostrei para vocês. Então, vocês têm, a gente pode ter auroras boreais ou austrais, né, que acontecem nas regiões polares, quando partículas energéticas interagem com a atmosfera. A gente pode ter efeitos de correntes induzidas em linhas de transmissões longas, isso pode gerar até blackouts, isso já aconteceu no Canadá e nos Estados Unidos. A gente pode ter alguma perturbação da parte eletrônica dos aviões, principalmente os que estão em órbitas polares. Então, a gente também precisa saber o que está acontecendo e qual é a condição geomagnética para que esses voos possam ocorrer, senão eles até desviam essas rotas ou esperam. E o que acontece mais de efeito é mesmo nos efeitos, tanto no sinal que vem de satélite, porque atravessa aí uma atmosfera perturbada pelo Sol, ou tem precipitação de partícula que pode até danificar os sensores dos satélites em algumas regiões, mas também o que pode acontecer é que uma explosão solar perturba o ambiente onde está esse satélite, quando os satélites estão em órbitas baixas, e você pode até produzir uma mudança de arraste desse satélite, e esse satélite pode até eventualmente cair, o que também já aconteceu por conta de tempestade geomagnética e tempestade solar. Então, tudo isso que hoje em dia a gente precisa tanto é vulnerável ao clima espacial. E quem monitora o clima espacial de forma muito sistemática e faz previsões de clima espacial é a NOAA, essa agência que eu trabalho também, junto com o Serviço Nacional de Clima. Então, a gente tem um escritório que se chama o Centro de Previsão de Clima Espacial, SWPC, e nesse escritório a gente usa todos esses dados de satélite, todo o conhecimento científico, modelos de previsão, para que a gente consiga liberar escalas assim de quais são os riscos para que aconteçam uma tempestade de radiação, ou uma tempestade geomagnética, qual é a condição do vento solar, a gente tem a velocidade do vento solar nesse momento, quais são as condições do campo magnético interplanetário, né, que é o campo magnético do Sol. Então, todas essas informações para essas diferentes indústrias que são dependentes aí do clima espacial, eles são encontrados na página do SWPC. A página é swpc.noaa.gov. E aí você vai ver esse diagrama já na página inicial, mostrando as escalas e os alertas. Então, quando vai ter uma tempestade geomagnética muito grande, ou a previsão é que tenha uma explosão solar muito forte nas próximas horas ou nos próximos dias, a gente vê esses alertas aqui vermelhos, por exemplo.
Então, várias indústrias seguem essa página e recebem esses relatórios diariamente. No Brasil, a gente tem um centro de monitoramento e estudo do clima espacial no INPE, né, que é o nosso Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que fica em São José dos Campos. E o Embrace, é chamado Embrace, ele tem várias, se utiliza de instrumentos que estão no espaço, mas também de instrumentos de solo, magnetômetros, instrumentos como ionossondas que avaliam as condições da alta atmosfera da Terra, da ionosfera, e com tudo isso eles conseguem dar um diagnóstico e fazer estudos de como é que está o clima espacial. Existem também modelos em aprimoramento no INPE, no Embrace, para que a gente consiga prever no setor brasileiro quais são as condições do clima espacial e como isso vai afetar a região do setor brasileiro, né, dos satélites que passam ali pela nossa região. Então é muito legal, essa é uma área, que a gente pode falar relativamente nova de ciências, mas é uma ciência aplicada, é uma ciência, espacial aplicada, que é muito legal da gente ver já os usuários e ver as aplicações todas desse conhecimento científico. E aqui só para fechar, um pouquinho do ciclo solar, eu vou deixar essa ideia aqui para vocês tentarem ver qual é a relação da vida de vocês e da existência de vocês dentro dos ciclos de atividade do Sol. Então, eu, por exemplo, nasci em 82, né, há 40 anos atrás aí, dezembro, e então eu sou um bebê de atividade solar máxima, nasci no período de máximo de atividade solar. Aí coloquei aqui até, ó, os momentos que a gente ganhou o tetra e o penta, tá vendo? Momentos do ciclo solar. E eu entrei na faculdade em 2000 e foi quando eu me apaixonei pelo Sol, descobri o Centro de Radioastronomia e Astrofísica lá no Mackenzie, descobri a física solar, a radioastronomia, que foi por onde eu comecei a caminhar nessa minha carreira. E eu também, então, me apaixonei pelo Sol em um período de máximo solar. Era um período que a gente tinha muitas manchas solares no Sol. Eu lembro da gente observar com filtros, né, as manchas, da gente observar com os instrumentos dos satélites e nossos radiotelescópios as explosões. Então, era um momento muito propício para eu me apaixonar pelo Sol, muito ativo naquele momento. E a partir dali, foi toda a minha caminhada acadêmica, né, culminando ali nos meus 2 doutorados, que eu tirei um já na subida do ciclo solar, que a gente chama de 24, que foi o ciclo solar entre 2010 e 2020, mais ou menos. Eu também fui mãe nesse último ciclo solar, então em 2 momentos diferentes ali, tive meus 2 filhinhos, e eu comecei a trabalhar aqui na NOAA, no Colorado, onde eu moro, em 2021. Então eu já estava subindo e hoje a gente está trabalhando muito ativamente para lançar essas novas missões, para que a gente consiga melhorar ainda mais a previsão da atividade solar. Você vê que a previsão estimada do ciclo solar era para ser um ciclo pequeno, mas a realidade está mostrando que a gente está tendo mais explosões e maior atividade do que o esperado. Isso mostra aí que a gente tem ainda um espaço para aprimorar nossos modelos, nosso entendimento da estrela e da sua interação com o planeta. Então, aqui em 2025, que é onde a gente espera que ocorra o máximo de atividade solar desse ciclo que a gente está vivendo, esse ciclo de atividade, é também o ano em que a NASA está planejando mandar astronautas para a Lua de novo. Então, esses astronautas eles vão estar ainda mais expostos a essas condições do clima espacial aí fora do nosso escudo de proteção da magnetosfera. Então, a gente precisa sim cada vez mais entender melhor a nossa estrela, conhecer melhor o impacto dela no nosso planeta e conseguir prever melhor o clima espacial. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e que vocês se aprofundem aí nesses conhecimentos que eu pincelei aqui nessa conversa e continuem aqui no nosso canal para que vocês conheçam um pouco mais sobre o espaço.